Supremo Tribunal Federal encerra ano judiciário com mais de 120 mil processos julgados e redução do acervo. E você vai ver também. Plenário do STF envia para a Justiça Federal em Brasília o processo contra investigados sem foro denunciados com o presidente Michel Temer. Ministro Edson Fachin determina que Paulo Maluf comece a cumprir pena de 7 anos de prisão em regime fechado. Liminar do ministro Gilmar Mendes proíbe condução coercitiva para interrogatório de investigados. Juiz Sérgio Moro decide que não cabe mais perícia em recibos entregues por Lula e dá 3 dias para entrega de alegações finais antes da sentença. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. No encerramento do ano judiciário, a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, fez um balanço do trabalho da Corte. Cerca de 123 mil processos foram julgados em 2017. A presidente Carmen Lúcia fez o balanço na última sessão do plenário do Supremo este ano. Foi um ano de muito trabalho. Eu, na condição de presidente, agradeço enormemente um esforço muito grande feito por todos. Um ano de muitos desafios, como todos os anos são. 2017 fecha com 81 sessões no plenário do Supremo, sendo 37 ordinárias e 44 extraordinárias. Seja no plenário, nas turmas ou no gabinete de cada ministro, 123 mil processos foram julgados. Desse total, cerca de 100 mil em decisões monocráticas, de apenas um juiz, e 12.500 colegiadas. O Supremo Tribunal Federal começou 2017 com quase 58 mil processos. Ao longo do ano, recebeu mais 42 mil. E, no final das contas, fechou com 44.800 processos. A demanda é enorme, o represamento e, portanto, o cumprimento do princípio da razoável duração do processo está longe de ser obtida pela média do que nós temos e por isso aqui mostrei o acervo, porque fica sempre a imagem de que há uma delonga muito grande e os números mostram, portanto, que o trabalho é quase impossível de ser vencido com este volume. Para se ter mais uma ideia do volume de trabalho que chega aqui no Supremo, cada ministro recebeu, em média, 5.541 processos. Em relação ao ano passado, houve uma queda de 3,5%. Especialmente pelo enorme esforço feito pelos senhores ministros, sou grata a cada um pelas extraordinárias, inclusive matutinas, que pedi em todos os meses e as quais ocorreram, sei que com grande esforço, dos ministros. A presidente também agradeceu ao Ministério Público e aos advogados. Ao senhor Procurador-Geral, ao Ministério Público pelo trabalho realizado, também pelas demandas especiais que fez para que desse celeridade em alguns casos que o Brasil esperava e que o plenário precisava de apreciar e que deram a devida preferência. O advogado pode lutar muito mais e luta. O advogado brasileiro tem sido, historicamente, um dos maiores construtores da democracia e garantidores do Estado Democrático de Direito do Brasil e o maior parceiro, seguramente, do Poder Judiciário brasileiro. Muito obrigada a todos, a cada um, em meu nome, em nome do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário brasileiro. Na última sessão do ano, os ministros do STF decidiram manter em primeira instância as investigações contra políticos do PMDB e inquéritos que envolviam o presidente Michel Temer. Por maioria, os ministros decidiram enviar à Justiça Federal em Brasília as investigações referentes a Rocha Loures, Gedel Vieira, André Esteves, Eduardo Cunha, Joesley Batista e Ricardo Saldi. Eles são acusados de participação em organização criminosa e obstrução à justiça. Eu entendo que deve ser distribuído livremente aqui em Brasília, porque não há prevenção de Curitiba. Os fatos são outros. Eventualmente pode ser a mesma organização criminosa praticando crimes diversos, mas mesmo Vossa Excelência coloca em seu voto da autonomia em relação a isso. E aqui a questão, e a página 22 do seu voto, coloca que a questão pode ser fragmentada de acordo com as partes de cada núcleo. Aqui
é algo gravíssimo, mas que diz respeito ao núcleo político de membros do PMDB com ligação na Câmara dos Deputados. Em relação ao desmembramento, não há desacordo. Segundo, ninguém está negando jurisdição a ninguém. Eles vão ser investigados. Agora, eles têm o direito de saber aonde vão ser investigados? Tem todo o direito. Esse é um tema sério e se tem que aplicar realmente os rigores da lei, os temperos da lei, de forma bastante clara. Não é instrumento de vindita. Combate à corrupção se faz nos termos da lei. Acompanho as conclusões do relator, mas entendo que os fatos imputados aos agravantes não coincidem com aqueles que estão sendo apurados na 13ª Vara de Curitiba, Federal de Curitiba, pelo menos não integralmente. Existem já inquéritos, ações penais aqui na Justiça Federal de Brasília que estão tratando desta matéria. Não pode ser tomado como juízo universal, que é o juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. Há muitos outros juízes federais competentes no Brasil. Ficaram vencidos os ministros que queriam manter a decisão do ministro Edson Fachin para que parte dos processos fossem para o juiz Sérgio Moro, no Paraná. Aqui nós estamos lidando com 2 inquéritos que envolveram as denúncias contra Sua Excelência o Presidente da República, uma relacionada à questão da obstrução e outra relacionada ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Sustada a tramitação pela Câmara dos Deputados, o procedimento óbvio e necessário era o desmembramento e a baixa do processo. Eu mantenho, como Sua Excelência o fez, o desmembramento determinado na linha do que tenho votado sobre este tema e a compreensão da impossibilidade de extensão a não detentores de prerrogativa de foro, dos efeitos da decisão proferida pela Câmara dos Deputados. Essas medidas vão ser apreciadas pelo juízo natural e não há nenhuma incongruência em que os juízos naturais possam ter um entendimento diverso do Supremo Tribunal Federal. Porque se é caso de incompetência absoluta, desde há muito se afirma que nessas hipóteses, a competência absoluta ratione persona, o juiz natural, em razão desses atos decisórios que não têm eficácia, ele pode, eventualmente, modificar esse entendimento. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, destacou que ninguém quer um Brasil corrupto. A compreensão das leis e a aplicação das leis, por isso somos um colegiado, são de cada um. Acho que o Supremo Tribunal Federal, por nenhum de nós, não partilha de nenhum tipo de atitude ou de conivência, ou nem de longe de querer que o Brasil seja um país de corrupção, e toda corrupção tem que ser punida porque é crime. E quando nos chega tem que ser investigada, apurada e punida nos termos da lei. Ministro Edson Fachin determina que Paulo Maluf comece a cumprir pena de 7 anos de prisão em regime fechado. Repórter Eveni Araújo tem os detalhes ao vivo do STF. Boa noite, Eveni. Oi, William, boa noite. O ministro Edson Fachin determinou, como você mesmo disse, que a pena seja cumprida em regime inicialmente fechado. Paulo Maluf havia sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal em maio por lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, ele teria desviado mais de R$1 bilhão em verbas destinadas a obras públicas entre os anos de 1993 e 1996, enquanto era prefeito da cidade de São Paulo. Na decisão, o ministro Fachin considerou que o recurso era meramente protelatório, com o intuito apenas de adiar o cumprimento dessa sentença. William. Obrigado pelas informações, Eveni. O ministro Gilmar Mendes proíbe condução coercitiva de investigados para interrogatório, uma decisão liminar. Repórter Viviane Novaes com as informações. Viviane, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A decisão se refere a 2 ações em que o ministro Gilmar Mendes é relator. Uma proposta pelo Partido dos Trabalhadores, a outra pela Ordem dos Advogados do Brasil.
Para o ministro Gilmar Mendes, a condução coercitiva para interrogatório é inconstitucional. É uma restrição de liberdade de locomoção e nela o interrogado é tratado como culpado. A decisão ainda será analisada pelo plenário do Supremo, ou seja, pelos 11 ministros da Casa. William. Obrigado, Viviane. O juiz federal Valisney de Souza, de Brasília, autorizou o operador financeiro Lúcio Funaro a deixar a penitenciária da Papuda e cumprir pena em regime fechado domiciliar em Vargem Grande do Sul, no interior de São Paulo. Por falta de tornozeleiras eletrônicas, o próprio condenado se ofereceu para instalar câmeras de monitoramento na fazenda onde mora. Funaro vai viajar daqui a pouco. Antes de deixar Brasília, fornecerá ao juiz as senhas de acesso remoto às câmeras. Preso desde junho de 2016, Funaro fechou acordo de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República. O Ministério Público Federal denunciou pela 10ª vez o ex-governador Sérgio Cabral por crimes na Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público Federal, o ex-governador Sérgio Cabral estabeleceu na fundação do Departamento de Estradas e Rodagem do Rio de Janeiro um sistema de propina em contratos com a fundação em mais de 18 milhões de reais. O ex-presidente da fundação do Departamento de Estradas e Rodagem do Rio de Janeiro, Henrique Ribeiro, e outras 3 pessoas que integravam a organização criminosa também foram denunciadas. O esquema de corrupção foi entre 2008 e 2014. Segundo a investigação, a construtora União Norte Fluminense teria vencido uma licitação, mas tinha que pagar propina aos envolvidos para realizar a pavimentação de rodovias. A descoberta foi feita a partir dos desdobramentos das operações Calicut e Eficiência. A movimentação dos valores era feita em dinheiro em espécie. Ainda segundo o MPF, os integrantes do esquema faziam a distribuição entre os participantes e parentes. E o ex-governador Sérgio Cabral foi condenado novamente hoje pela Justiça Federal do Rio de Janeiro. Foi a 4ª condenação de Cabral na Lava Jato. O ex-governador é acusado de ocultar mais de 300 milhões de reais. Na condenação desta terça-feira, a pena imposta foi de 15 anos de prisão. O juiz também condenou a ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo, que deixou hoje o presídio em Benfica, a 8 anos de prisão. Também foram condenados operadores Carlos Miranda, Luiz Carlos Bezerra e Tiago Aragão. As defesas vão recorrer da decisão. O ministro Edson Fachin do STF negou seguimento a um recurso da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, que pedia a suspeição do juiz federal Sérgio Moro em casos relacionados ao ex-presidente. Os advogados queriam derrubar decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do Superior Tribunal de Justiça, que negaram pedidos semelhantes. O ministro considerou que a solicitação da defesa não merece prosperar. Lula já foi condenado por Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do Triplex. O ex-presidente ainda é réu em outras 2 ações penais na Justiça Federal do Paraná. E o juiz Sérgio Moro decidiu hoje que não será necessária a perícia nos 31 recibos de aluguéis apresentados pela defesa do ex-presidente. Ontem, o Ministério Público manteve a afirmação de que os recibos são ideologicamente falsos. O juiz deu 3 dias para que o Ministério Público Federal e as defesas dos acusados apresentem os argumentos finais no processo. Lula é acusado de receber um apartamento em São Bernardo do Campo como propina da Odebrecht em troca de contratos com a Petrobras. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. STJ e TSE encerram o ano forense com balanço sobre os trabalhos em 2017. A gente volta em instantes. Superior Tribunal de Justiça encerra ano forense com redução recorde de 11% no acervo de processos. A presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, fez um balanço das atividades do tribunal em 2017. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, aproveitou a última sessão da Corte Especial de 2017 para apresentar um balanço dos trabalhos realizados pelo tribunal ao longo do ano. A magistrada destacou o avanço do STJ em dar uma resposta eficaz ao número elevado de processos que chegam ao tribunal. Em 2017, enquanto recebemos 325 mil processos, fomos capazes de julgar 362 mil e baixamos
Mais do que isso, 367 mil processos. A ministra afirmou que essa redução efetiva de processos proporcionou um feito inédito no tribunal. E este nível de produtividade resultou um feito nunca antes alcançado na história dessa corte, o que é muito importante registrar. A diminuição do estoque de processos em quase 11%. Enquanto no final do ano de 2016 havia 370 mil processos tramitantes nesta corte, nós finalizaremos este ano na casa dos 330 mil processos. E tudo isso graças ao empenho e à dedicação diários dos que aqui trabalham, ministros, servidores, colaboradores e estagiários, cada um contribuindo com seu papel. Laurita Vaz ressaltou que iniciativas implementadas esse ano, como o refinamento da triagem inicial do processo, a implantação da afetação eletrônica, o uso mais frequente da intimação por meio digital, a integração com os tribunais para o recebimento eletrônico de dados cadastrais de processos e a continuidade dos trabalhos da Força-Tarefa em 10 gabinetes do STJ foram decisivas para o aumento do número de julgados. A lista completa de nossas realizações certamente é bem maior, mas somente essas citadas são mais do que suficientes para nos congratular pelos avanços obtidos este ano, bem como para prestar contas ao principal interessado no resultado de nosso trabalho, que é o cidadão, que nos financia com seus impostos e anseia receber o retorno com efetiva prestação jurisdicional. Com relação ao futuro, a ministra afirma que é importante sensibilizar o Legislativo para a aprovação da emenda constitucional que cria o filtro de relevância para o recurso especial. Disse ainda que a prioridade do tribunal é gerar mais possibilidades de melhoria da produtividade e qualidade de trabalho por meio do aperfeiçoamento tecnológico. Que Deus nos conceda em 2018 o ânimo e sabedoria necessários à honrosa missão de conduzir os caminhos do Tribunal da Cidadania. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, também apresentou um balanço do ano na última sessão de 2017. Ao todo foram realizadas 141 sessões plenárias no ano de 2017. Dessas, 81 foram sessões jurisdicionais, 57 administrativas e 3 sessões solenes. Entre janeiro e dezembro foram baixados 3.573 processos físicos e 176 eletrônicos, o que representa uma diminuição de 13% no estoque total de processos do tribunal. A biometria alcançou 48% do total do eleitorado brasileiro. No balanço de dezembro da Justiça Eleitoral, mais de 71 milhões de eleitores já tinham efetuado o recadastramento biométrico. Em média, 179 mil pessoas foram recadastradas por dia em todo o Brasil. O presidente do TSE também falou sobre os convênios firmados pelo tribunal e das conquistas da Justiça Eleitoral em 2017. Sublinho, em especial, a busca pelo aprimoramento do sistema de controle, dentro do novo modelo de financiamento, a partir da formação de parcerias com outros órgãos, além da Receita Federal, do TCU, do Banco Central e do COAF, passaram a dar apoio técnico ao TSE, os Tribunais de Contas Estaduais, o Conselho da OAB e o Conselho Federal de Contabilidade. Merece destaque ainda a conclusão da implementação do PJE em todos os TRS, o que representa uma importante racionalização de gastos e maior eficiência na tramitação de processos eleitorais. Tivemos ainda a aprovação da lei da ICN e da resolução do TSE com a instituição do Comitê Gestor, que já deu início aos seus trabalhos. O ministro Gilmar Mendes também destacou os desafios da Justiça Eleitoral para as eleições gerais de 2018. Quanto à polêmica questão do voto impresso, a Justiça Eleitoral não poupou, tampouco poupará esforços para sua implementação, em cumprimento à legislação do país. Impende ressaltar, no entanto, que para não colocar em risco o sigilo do voto e a lisura do processo eleitoral brasileiro, será necessário que tal implementação seja feita de modo responsável e, portanto, gradual, como bem apontou o acordo do TCU sobre a temática. Ressalto ainda 2 pontos: a constituição do Comitê sobre Fake News e relação entre internet e eleições, a fim de prevenir a proliferação de notícias falsas na campanha eleitoral de 2018. E a realização da missão de observação eleitoral da OEA, a primeira da nossa história. Isso é um fato marcante, é a primeira vez que aceitamos
a presença de observadores internacionais formalizados nas eleições, que certamente farão a avaliação de todo o nosso processo eleitoral e deixarão também sugestões e recomendações importantes para eventuais aperfeiçoamentos. O Ministério Público de São Paulo entrou com ação na Justiça contra o ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, por ato de improbidade administrativa ao supostamente receber vantagens indevidas de 21 milhões de reais da Odebrecht durante o mandato na Prefeitura de São Paulo. O Ministério Público pede a perda da função pública de ministro e a suspensão dos direitos políticos de Kassab por até 8 anos, além de multa no valor equivalente à quantia supostamente paga pela empreiteira. A defesa de Gilberto Kassab nega as irregularidades. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça as regras para a troca de presentes. A gente volta já já. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho, do Superior Tribunal de Justiça, determinou o afastamento do presidente do SENAC do Rio de Janeiro, Orlando Diniz, da direção da instituição. O afastamento deve ser mantido até o julgamento definitivo pela primeira turma, prevista para a sessão do dia 6 de fevereiro de 2018. A decisão do ministro foi deliberada no processo que discute a legalidade da intervenção do SENAC Nacional na instituição fluminense, medida adotada em razão de indícios de irregularidades administrativas. Em recurso ao STJ, a instituição do Rio alega não haver a possibilidade de intervenção em órgão local do sistema, já que as instituições não teriam hierarquia entre si. No primeiro momento, o ministro reconheceu a ilegalidade da intervenção e decidiu pela manutenção de Diniz no cargo. O SENAC Nacional recorreu da decisão e pediu que fosse dado efeito suspensivo ao recurso para manter o afastamento do presidente do SENAC do Rio de Janeiro. Ao examinar o pedido, o ministro destacou inicialmente que, em circunstâncias excepcionais, o STJ tem admitido a concessão de efeito suspensivo aos recursos de competência do tribunal, desde que presente os requisitos de viabilidade jurídica e risco da demora. Está aberta a temporada de dar e receber presentes, mas se a peça não servir ou simplesmente você não gostar da cor, é bom ficar atento às regras de troca. Antes de procurar a loja, conheça bem os seus direitos. O Procon tem dicas importantes. O Natal está chegando e muitas pessoas correm para comprar os presentes. Roupas, sapatos e eletrônicos estão na lista de desejos dos brasileiros. Mas o que fazer se o presente não agradar ou não servir? Muitas pessoas acham que as lojas são obrigadas a realizar a troca, mas não é bem assim. O Código de Defesa do Consumidor determina que os produtos comprados em lojas físicas só devem ser trocados em caso de defeito. Se o produto está perfeito, se o serviço contratado está perfeito, aquele serviço e o produto comprado numa loja, uma loja física, ele não é obrigado a realizar a troca de imediato. Normalmente, as lojas físicas e as lojas, inclusive lojas virtuais, estabelecem o que a gente chama de política de troca, que é uma política de relacionamento com os clientes, com os consumidores. É uma forma de fidelizar os consumidores. Então eles acabam estipulando prazos de troca de 72 horas, 7 dias, até um mês, que é muito comum esses prazos quando a gente está falando de presentes de Natal. Apesar de não serem obrigadas a trocar produtos que não têm defeito, muitas lojas adotam a prática da substituição para atrair os clientes. Às vezes a gente compra e não serve para a pessoa e a gente vai fazer a troca, né, para a pessoa ficar mais tranquila. Isso é fundamental, porque às vezes você compra presente, a pessoa não gosta, o número está errado, aí você vai perder. Não, a pessoa tem que dar a opção dela ir lá e trocar o que ela recebeu na festividade de final de ano. Mas se a loja se comprometer a trocar, o acordo deve ser cumprido. Para não ter problemas, o consumidor deve exigir por escrito o prazo e as condições para a troca do produto. O consumidor ele tem que ficar muito atento e quando ele realizar qualquer tipo de compra, inclusive de presentes, principalmente de presentes, que ele fique bem estabelecido qual o prazo de troca. Então é muito interessante que coloque o cupom dentro do presente e que fique expressamente colocado que aquele determinado produto pode ser trocado em 30 dias, por exemplo. Caso o consumidor se sinta lesado,
tem aquele cupom fiscal, aquele documento que comprove que ele tem direito de troca nos 7 dias, 30 dias, e esse seu direito, que foi dado por uma liberalidade do fornecedor e não foi futuramente atendido, ele pode buscar um dos postos de atendimento do consumidor ou aqui a sede do PROCON. Quando a compra é feita pela internet, aí sim o cliente tem 7 dias para desistir. Esse prazo é contado da data da compra e também do dia que o produto chega até o consumidor. Então a gente brinca que é um prazo que é contado 2 vezes, da data da compra e da data de recebimento do produto. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.